Thiago. Falei no Instagram agora há pouco. Hoje eu tô fazendo um pouco mais cedo do que de praxe, pra vocês verem aqui, ó. Estamos em 11h51. Geralmente eu faço de madrugada, tô com menos cara de sono. E, mano, eu perguntei no Instagram um assunto do qual eu faria o vídeo de especial de hoje. E eu recebi as mais diversas perguntas, as mais diversas sugestões. Mas a que eu achei mais interessante, mais importante, que realmente me fez querer parar e falar um vídeo a respeito, de 1 hora pra gente trocar essa ideia. Sou um homem trans e gostaria muito de ouvir você falar sobre preconceito no geral. Seria legal. Foi o assunto mais da hora que eu achei aqui no meio e eu com certeza vou falar disso. E, mano, senta que lá vem história. Deixa eu dar uma puxada aqui. Eu não pautei, eu acabei de ver esse pedido faz, sei lá, 3 minutos. E eu queria falar exatamente sobre isso, então pra gente começar, eu gostaria de jogar no Google preconceito e pré-conceito. A forma preferencial de escrita da palavra é preconceito, tudo junto. Escrita de forma junta, sem hífen. Há uma tendência generalizada para a distinção dos termos preconceito e preconceito, sendo o preconceito caracterizado como uma intolerância ou discriminação e o preconceito como um juízo antecipado ou uma ideia pré-concebida. O pré-conceito é quando você, antes de saber a respeito de algo, você tem uma pré-concepção. Você já acha alguma coisa, mas você nem sabe exatamente. Mas, pô, você meio que acha que é isso e é isso. O preconceito, por si só, tem a ver com a questão da intolerância. E aí a gente pode estar falando de, mano, preconceito em relação a qualquer coisa. Pelo seu tom de pele, pela... Eu não vou nem dizer orientação sexual, porque eu não acredito em orientação. Eu só acredito em desejo humano e, mano, isso não tem uma explicação, não tem uma lógica. No caso, essa questão de casos LGBT, a gente tem, mano, relatos em centenas e centenas e centenas de espécies de seres vivos, casos constatados de homossexualidade. Existe também a questão da intolerância religiosa, que não deixaria de ser um preconceito. Eu lembro, inclusive, que teve um vídeo que eu fiz aqui no canal, que sabe quando você tá falando no impulso, na brincadeira, eu falei um chuta que é macumba? E teve alguém que pegou e comentou assim, depois pra mim, mandou uma DM no Instagram e falou: Du, toma cuidado com esse tipo de linguagem, porque você pode ofender algumas pessoas que têm religião de matriz africana. Isso acaba sendo uma certa intolerância religiosa. Por que chuta que é macumba? Tá ligado? Aí é a mesma coisa que você de repente assim deu uma vela pro seu santo ou sei lá, qualquer coisa da sua religião, é uma coisa similar, entendeu? É claro, e aí também não é de uma religião específica. Eu acredito que existem pessoas ruins e com propósitos ruins em qualquer nicho da população, em qualquer aspecto. Tem homem cis, hétero, que é cuzão pra caralho, assim como tem a galera LGBT que é um bando de filha da puta, tem a galera da esquerda que é um bando de arrombado, tem a galera da direita que é um bando de pau no cu, tem pau no cu pra tudo quanto é canto. Mas em todos esses cantos também tem uma galera que é mó da hora, então a gente não pode generalizar, tá ligado? E é foda porque quando você tem um preconceito, às vezes, por exemplo, você olha pra mim e você, esse cara é tatuado, ele é um marginal, ele é um delinquente. Tô dando um exemplo. Isso antigamente era até mais comum. Hoje em dia essa questão de tatuagem é até um pouco mais hypada, né? Mas, mano, eu ter uma medusa, eu ter um pinto, ou eu não ter nada tatuado aqui, sabe o que muda? Zero. É um exemplo. Da mesma forma que, mano, se eu transar com a minha parte da frente ou de trás do corpo, sabe o que muda? Pra você nada. Pra mim só vai mudar o ponto de terminação nervosa que o meu corpo vai assimilar enquanto eu estiver tendo uma sensação ao toque. Seja pelo pênis, seja pelo reto, seja pelo umbigo, seja com um arranhão nas costas, uma mordidinha na orelha. Seu corpo tem terminação nervosa, estimulou, você vai sentir uma sensação boa e vai ser gostoso. E você vai sentir interesse, atração por pessoas que, mano, você não escolhe, você só sente. Isso é um bagulho muito louco, por exemplo, porque assim, no caso aqui da pessoa que pediu pra gente fazer o vídeo sobre preconceito, quem seria o homem trans? O homem trans é uma pessoa que nasceu mulher e aí se identificou em algum momento da vida como homem. Pessoal LGBT, se eu falar alguma coisa errada, me perdoe. Eu tento compreender cada vez mais e já vou chegar lá. E essa pessoa falou, não, eu não me identifico como uma mulher, eu me estranho nesse meu corpo. Eu me vejo como um homem, não tá errado isso aqui. Tá
ligado? E aí, tipo, essa pessoa, ela vai, passa por um processo cirúrgico, retira as mamas, faz um tratamento hormonal e realmente começa cada vez mais a parecer um homem. Porque, de fato, essa pessoa se enxerga dessa forma e ela quer se transformar nisso. Você pode vir falar de cromossomos e o caralho, e piriri e parará. Só que você não sabe a diferença de uma célula procarionte e eucarionte, então eu não vou discutir biologia com você pra você usar argumento homofóbico comigo. Fechou? Então, antes da gente começar a falar sobre cromossomo XY, ácido desoxirribonucleico, RNA, citosina, guanina, timina, não vamos falar disso. Vamos falar qual é o esforço que você tem que fazer para uma pessoa se apresentar para você e você enxergar essa pessoa como ela está se apresentando. Nenhum. Não tem nem... Um bagulho muito louco. A minha esposa teve uma época que ela morava com uma amiga, dividia o aluguel e tudo mais. E essa amiga da minha esposa começou a namorar um rapaz. E, mano, começamos a trocar uma ideia, colava na casa da minha mina, dormia lá várias vezes e tal. Uns 3, 4 meses... E, mano, mó brother. Uns 3, 4 meses depois, eu descobri que ele era trans. Tinha nascido mulher, tinha feito a transição e agora era um homem. 4 meses convivendo na mesma casa, e se não me falassem eu não saberia. Porque tem um cavanhaquezinho, tem o bigodinho, tem a costeleta... Tá ligado? Tem um shape masculino, tem a voz grossa. E é meu brother. Não interessa o que escreveram na certidão de nascimento quando nasceu. É o meu brother. É o meu brother. E a forma que esse cara transa com a pessoa que ele ama não é a porra de um problema meu. É problema dele com quem ele se relaciona. Com ele, com ela, com... Elu, Delu... Tanto faz, é uma outra pessoa, mano. De uma certa forma, eu fico até meio indignado de ter que fazer um vídeo falando sobre isso, porque o ano é 2020 e eu não consigo entender por que as pessoas são preconceituosas com vários aspectos. Inclusive com racismo ou com qualquer outra coisa, a gente vai falar bastante sobre isso ainda, tá? Você já viu que o vídeo é grande. Vamos supor, sou eu um cara homofóbico aqui. Acordo eu, serelepe pimpão e homofóbico. Nossa, que belo dia pra reclamar de como as outras pessoas transam. Não, porque isso fere os valores de... Cara, fere os seus valores. Você não conhece a pessoa, os valores dela não são os mesmos que os seus, os princípios dela não são os mesmos que os seus, as vontades dela não são as mesmas que a sua. E assim, pra mim me dói muito. Claro, no nosso ramo narguileiro eu acredito que muito menos. Pode parecer meio louco, mas de uma certa forma eu vejo o narguileiro mais propenso ao diálogo, justamente porque o arguile permite um diálogo mais saudável entre as partes, enquanto tem um roche aceso. Então assim, eu acredito que o nível de intolerância no arguile seja menor em proporção ao nível de intolerância geral da humanidade. Porque esse tipo de hobby nos ajuda a manter mais calma durante um diálogo e trabalhar e treinar isso de uma forma melhor. Não sei se isso faz um sentido pra você, mas faz pra mim. Então assim, vamos supor, 40% das pessoas do mundo são intolerantes. No arguile, talvez 25%, talvez 20%, é uma porcentagem menor, mas ainda tem uma galera aí no meio. E é muito louco porque assim, vamos falar sobre preconceito e preconceito. Quantas vezes alguém virou pra você e falou: para de fumar esse narguile, isso equivale a 5 cigarros, piriri, parará, eu vi... Isso é uma preconcepção antes da pessoa ter mais informações a respeito em relação a isso, e logo a pessoa também te julga porque você tá fazendo algo errado. Mas cara, não foi você que trabalhou, pegou o seu dinheiro, comprou a sua essência ali no final do mês e você que tá fumando é o seu pulmão que você tá zoando? Isso não é um problema seu? Que direito que você acha que alguém tem de cagar a regra de que isso é errado, que você não devia estar fazendo, ou que alguém pode querer aprovar uma lei e proibir isso, por exemplo? Cara, isso é uma escolha sua. É claro que essa escolha deve ser feita a partir de um certo momento da sua vida, onde você já tem a sua maioridade, você já é responsável pelos seus atos e pelas suas consequências, etc. Então, ok. Mas assim, como que você, que pode acabar ficando sem o seu hobby, não acho que vai ser mais o caso, acho que a gente está numa tendência cada vez mais fácil de legalização, até pelo nível de marcas nacionais que estão chegando. Mas como que você, que quase perdeu o seu hobby do arguile por causa de preconceito, pode ser preconceituoso com alguma coisa? Só que tem preconceitos e preconceitos. Tem aquele preconceito que você, poxa,
me senti ofendido. Tem preconceito que eles estouram uma lâmpada fluorescente na cabeça de outra pessoa. Tem preconceito que eles matam alguém só por uma questão diferente. E é muito louco porque quando a gente fala sobre a intolerância e a tolerância, tem um negócio muito louco que é o paradoxo da tolerância. O que seria isso? Uma pessoa tolerante é aquela que tolera ou atura, ou suporta, ou aceita, seriam substantivos, né? Seriam outras palavras possíveis pra gente poder colocar as mais diversas situações. Poxa, eu posso tolerar isso aí. De boas, tá aí. O intolerante é aquele que se opõe. E aí o paradoxo da intolerância diz o seguinte, assim, ó. Se eu sou tolerante, ou seja, eu tolero todas as coisas ao meu redor, eu devo tolerar o intolerante? Ou seja, eu sou uma pessoa que tolera todos os tipos de credo, de etnias, de gêneros, de religiões e piriri, parará. Eu tolero tudo isso. Eu também, por ser uma pessoa tolerante e tolerar todas essas coisas, devo tolerar alguém que é intolerante? Não. Porque se você permite que a intolerância cresça, em algum momento os intolerantes serão uma maioria em relação aos que toleram e podem acabar oprimindo os tolerantes. E a intolerância reina. Então, para a tolerância permanecer, nós devemos intolerar o intolerante. Então, como assim? Mano, eu sou de boas com todo mundo. Eu devo ser de boas com o racista? Nem fodendo. Porque se eu for de boas com o racista e você for de boas com o racista, ele vai continuar sendo racista. E pode ser que a piada dele, em algum momento, se transforme para alguém agredindo um negro na rua, ou matando, ou prendendo, ou... Você entende o ponto? Então nós não devemos tolerar esse tipo de coisa. Eu fico imaginando se eu tô na rua e eu vejo um homossexual apanhando de 3 caras héteros só porque ele é homossexual. Eu acho que eu ia chegar na voadora no que tivesse mais perto. Ia sair rebocando o segundo e depois socar o terceiro, mano. De verdade. Você fala, você acha que a agressão é o que resolve? Não. Mas se eu ver 3 pessoas se juntando pra bater em uma por causa dessa... Nem fodendo. Existe uma parada na psicologia humana que a gente chama de efeito manada. O que seria isso? Tem uma senhora andando na rua, essa senhora tropeça e cai. A reação de todas as pessoas ao redor, a primeira vai ser olhar para o lado, assimilar o que aconteceu e continuar agindo normalmente. A partir do momento em que uma pessoa se manifesta e oferece ajuda, essa ajuda incentiva todas as outras pessoas que cogitaram essa possibilidade, mas não fizeram por questão de vergonha ou por medo de se expor ou por medo de consequências, também pararem e quererem ajudar. Isso é o efeito manada. Então, se você tá vendo um caso de um cara agredindo uma mina, e você for entrar no meio, vai vir uma galera pra entrar no meio também não deixar. Se você vê um homossexual apanhando, se você vê um negro sofrendo racismo, se você vê qualquer bagulho errado e ninguém interviu e você intervir, vai ter outras pessoas que vão comprar essa briga também. E se ninguém comprar, foda-se. A briga tá certa que você tá comprando. Então, tipo, até que ponto a gente tem que tolerar? Então, de novo, não é que eu compactuo com a ideia de todo mundo fazer justiça pelas próprias mãos. Olho por olho todo mundo vai ficar cego. Isso é uma verdade, eu concordo. Mas, mano, de novo, você vê um bagulho errado, você vê um assédio no ônibus, você vê alguém sendo preconceituoso de alguma forma. Mano, não deixa. Não deixa, não deixa, não deixa. Por quê? Porque, mano, você não escolheu a cor que você nasceu, você não escolheu a cor do seu olho, a cor do seu cabelo, o formato da sua orelha, a sua estatura, nem o tamanho do seu pinto. Você não escolheu nada disso, você só nasceu assim. E aí você imagina o fato de você simplesmente ter nascido assim, ser motivo pra alguém arrebentar você na rua. Me dá um motivo lógico. Você pode levantar 5, eu vou quebrar os seus 5 argumentos no meio. Os 5, eu posso fazer isso utilizando ciência, eu posso fazer isso utilizando religião, eu posso fazer isso utilizando ética, eu posso fazer isso utilizando questões sociológicas, questões filosóficas. Não existe absolutamente nenhuma argumentação para o preconceito. Exceto, e aí é outro bagulho, quando você projeta sua frustração pessoal nos outros. Hoje em dia, cerca de metade do meu ciclo social é LGBT. A maioria são mulheres, tem alguns homens que são gays ali também, e mano, eu adoro, velho. De verdade, mano, de verdade. Porque assim, primeiro, todas essas pessoas tiveram uma história de vida que, mano, tem umas paradas que você olha e fala, caralho, é sério que você passou por isso? Coisa que eu, que sou branco, que tenho 1,86 m de altura, sou influencerzinho, tenho um Instagram com 50 mil seguidores, etc, etc. Eu não sofro isso.
Tô sendo muito franco, eu não vou pagar de privilegiado aqui. É real. Eu sei que eu não tô nem no meu lugar de fala pra falar de preconceito, mas porra, será que a gente não pode falar disso? Essas pessoas passaram por coisas das quais eu não passei, mano. Família que virou as costas, pai que parou de falar com filho, mãe que parou de falar com filha, porque não aceita. Tá ligado? E tipo, você cria um filho seu pra ele ser uma extensão sua ou pra ele ser um ser humano livre, tá ligado? Então assim, você projeta no seu filho que ele seja o que você não foi, ou você projeta no seu filho uma felicidade e uma liberdade da qual você não teve? Porque, mano, os nossos pais, eles viviam numa época onde você não podia ser tão livre assim. Você tinha que trabalhar com o que pagasse as contas, não tinha essa de trabalhar com o que você gosta. Tudo era muito mais conservador, o preconceito era muito maior em vários aspectos. Mas a gente ainda tem, isso ainda assusta. Então assim, eu tenho muito a aprender com essas pessoas. Sempre, e cada vez que eu converso com alguém do meio LGBT, me conta uma história, eu falo, caralho, mano, que aprendizado, vem cá, me dá um abraço. De verdade mesmo, de verdade. Então assim, primeira sensação que eu tenho de alguém que não se dispõe a se envolver é que é uma pena, mano. Porque você deixa de conhecer pessoas muito incríveis, tá ligado? Pessoas que com certeza passaram por dificuldades maiores que a sua. Passaram por coisas que você não imaginaria que talvez você não suportasse passar, tá ligado? E só por esse motivo essas pessoas já me parecem pessoas muito mais incríveis que você, preconceituosozinho de merda. Segundo, eu não tenho a moral, de verdade, eu não tenho a moral de andar de saia e top na rua. Supondo que eu me identifique com uma mulher, eu não tenho essa coragem, mano. Por quê? Porque eu sei que no país que a gente vive alguém pode quebrar uma lâmpada na minha cabeça. É um absurdo falar isso. Mas eu não me sinto livre a ponto de poder ser eu mesmo. Não que eu queira andar de saia ou top, mas quantas pessoas não querem fazer isso? Tá ligado? E assim, no momento onde você vê alguém que, mano, foda-se a opinião de todo mundo. Eu tô usando a roupa que eu quero, do jeito que eu quero, porque me faz bem. Eu acho isso incrível, mano. Eu acho isso um exemplo, eu acho isso um tapa na cara de todo mundo, mano. Todo mundo, todo mundo. E essas pessoas pagam um preço muito alto por isso. A gente não sabe. Porque, de novo, não afeta a gente que é hétero, por exemplo. Tá ligado? Só que, mano, todos eles, quando você tá naquele momento de descontração, você vê que eles têm uma energia, tipo, mano, contagiante, tá ligado? E, tipo, aí acho que o cara que é frustrado com muita coisa, que ele queria fazer coisas das quais ele não pode, porque um amigo vai zoar ele, o outro fulano não vai mais conversar com ele porque vai achar estranho, ou porque o tio, ou o primo, ou o vizinho vai... Aí ele se frustra e acho que ele desconta isso nas outras pessoas. Tem um fato também, que eu já falei sobre isso em outros vídeos, em outros contextos, mas eu acredito que somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. E mano, infelizmente, se você convive só com pessoas que são preconceituosas, existe uma grande tendência de você também ser preconceituoso. Porque você tá moldando o seu caráter e gastando tempo com essas pessoas, você tá absorvendo o que essas pessoas falam pra você, o seu cérebro, por questão de pertencimento e aceitação, vai querer se identificar, vai querer corroborar com essas ideias, por mais absurdas que elas sejam. Isso explica, por exemplo, o crescimento do movimento nazista, de uma certa forma. Por quê? Porque, mano, um cara começa a falar um bagulho ali, você começa a se deixar levar pela ideia, você não começa a questionar tanto, aí seu amigo do lado fala, porra, é verdade, e você, tipo, porra, é verdade. E aí a merda tá generalizada. Tipo, às vezes é numa dessas que começa um bagulho cabuloso. Tá ligado? E tem pessoas que a vida inteira cresceram num bairro ou numa região onde, mano, passava um gay na rua e ia lá o viadinho, a mocinha. Uma criança de 4 anos que vê essa cena, talvez ela fale, mano, eu não gostaria que alguém falasse assim comigo. Mas com o tempo isso normaliza, porque ela tem essa inocência, ela tem essa pureza. Mas com o tempo, ela vendo isso frequentemente, diariamente, constantemente, isso naturaliza na cabeça dela. Ih, olha lá, viadinho, Não, mas não é homofobia, pô, é só uma piada. É um bagulho que também é muito louco porque eu não vou meter o mala aqui de que sempre foi o cara com consciência social a vida toda. Não, mano, eu já ri de umas paradas absurdas. Eu já tive na minha concepção de que o humor, ele deve ser aplicado a tudo e todos e qualquer circunstância não interessa. Porque o humor pra mim ele é
dado na quebra da expectativa. Como assim? Você tem expectativa de que alguma coisa vai acontecer, acontece uma outra parada, tipo um plot twist. Chega até a ser engraçado. Pra mim, o humor ele foi ligado a isso, e dentro desse gatilho de humor, pra mim, poderia ser linkado a qualquer coisa. Mas quando eu entendi que essa piada era dor e sofrimento pra muita gente, será que essa minha gargalhada vale as lágrimas de todas essas pessoas? E aí eu comecei a achar graça em muito menos coisa. E aí você fala assim, porra, Du, então você não tem mais senso de humor? Pelo contrário, mano. Eu dou risada de uns bagulho idiota. Eu dou risada de meme com troca de sílaba, tá ligado? Eu dou risada de meme com cachorro e gatinho. O fato de eu parar de rir de alguma piada que eu sei que causa sofrimento pra alguém não quer dizer que acabou o meu senso de humor. O meu cérebro ainda tem endorfina o suficiente pra querer me fazer rir de qualquer outra coisa. E mano, às vezes eu tô com a minha esposa, a gente começa a rir de um bagulho nada a ver, sozinho. E a gente gargalha alguns minutos, mano, do que de nada. Porque você precisa extravasar risada. Você já não precisa extravasar no que causa sofrimento para outras pessoas. Você entende o ponto? E assim, não é um negócio que alguém vai te falar agora e amanhã você mudou. Não, eu comecei a mudar esse meu pensamento principalmente quando eu comecei a conversar com o Silveira, que começou a me ajudar com as produções. A gente terminava de gravar os vídeos lá na República do Nardo, isso era umas 2 da manhã, daí mano, a gente pegava, acendia um rocha e ficava lá até o dia amanhecer, fechava as portas da loja e cada um ia pra sua casa, tá ligado? E a gente conversando sobre muitas coisas, e assim, eu era um cara mais de direita, num contexto tipo econômico e social, num contexto geral, é isso aí, meritocracia e pá. E o Silveira ele era um cara mais de esquerda. E é muito legal porque a gente começou a conversar e a gente começou a sair cada um de um espectro e começou a ir mais pro meio, tá ligado? E ele começou a falar umas paradas pra mim numa perspectiva que eu não tinha antes. E que quando eu comecei a olhar, eu comecei a falar, caralho, é verdade, mano. E anos e anos e anos, e tipo assim, várias outras coisas antes disso, mas é um exemplo, uma pessoa que eu sei que eu conversei muito e que, mano, me abriu muito os olhos pra muitas coisas. A minha esposa também é outra pessoa, que me fez enxergar o machismo de uma outra forma diferente do que eu enxergava antes. Eu comecei a compreender o machismo de uma outra forma. Depois que eu comecei a conversar mais com a minha esposa, ela começou a me explicar umas paradas a mais sobre o feminismo. Então assim, você permitir que uma pessoa te dê um contraponto e uma perspectiva diferente, às vezes você muda uma opinião, você fala, caralho, olha só, mano, eu não tinha visto isso. E isso transforma todo o seu pensamento. E às vezes pra você reorganizar essas ideias, vai tempo, mano. Vai tempo, vai tempo. Às vezes é 3 da manhã, eu tô aqui no sofá, tô na sacada, eu tô aqui no quarto, eu tô, mano, moscando assim, eu tô pensando uma parte de coisa, eu falo, mano, isso aqui do mundo, tá ligado? E começa a pensar e fico mocota me questionando e tentando entender o problema e quais são as soluções, mesmo que eu não possa fazer nada. Mas é botar a cabeça pra funcionar e maturar a ideia, tá ligado? A ideia quando ela é nova, ela tem que ser lapidada pra começar a fazer algum sentido pra você organizar na sua cabeça. Então quando pra você uma coisa é natural, faz parte do cotidiano, mas você começa a perceber que isso afeta negativamente outras pessoas e você quer começar a quebrar isso, não é tão simples. Mas também não é difícil e não é impossível. É trabalhoso, você precisa demandar uma energia, você precisa demandar um esforço, porque pensar cansa, você gasta caloria para usar o seu cérebro, tá ligado? Um neurônio que liga no outro consome energia que é convertida nas calorias que você ingere. Então, você ficar sentado o dia inteiro só pensando, você tá gastando caloria. Porque todo o seu metabolismo também funciona enquanto isso, mas enfim. Outro negócio que é muito louco é porque, assim, as pessoas são preconceituosas, eu acredito, por falta de informação. Por isso que eu acho que a educação transforma e revoluciona. No momento onde você tem um entendimento maior do que tá se passando, do contexto geral, e, mano, pra isso você tem que olhar de várias perspectivas. Vou dar um exemplo. O Drauzio Varela fez um documentário sobre a maconha. Vamos falar aí, porque também tem uma galera que tem preconceito com maconheiros, caralho, tem uma galera que eu sei que também é da paz aí, gosta, enfim, não vem ao caso. Mas o que o Drauzio Varela foi fazer para ele poder abordar o assunto da maconha? Ele falou com um neurologista que estuda o THC e essas coisas que afetam a psique, o subconsciente, etc. Ele falou com empresários da área, com legislação, ele falou com a galera da periferia que fuma, ele falou com a galera playboyzada que fuma, ele falou com um delegado, ele falou com, mano, um pesquisador de esquizofrenia. Que é isso? É ele não tomando partido, mas ele tentando te mostrar todos esses pontos de vista, porque tudo isso influencia na hora de você discutir um assunto desse, porque tem todos esses pontos. Então, por exemplo, nessa questão do preconceito, na questão um caso homofóbico. A minha irmã é casada com uma mulher, mano, mora com uma mulher, a mocota, tá ligado? E quando ela me contou, sabe qual foi a minha reação? Tava jogando videogame, eu falei, porra, da hora.
E continuei jogando. E naquela época, quando eu tinha os meus 12, 13 anos, eu não entendia que ela corria risco de vida em sair na rua de mão dada com a pessoa que ela ama. E às vezes eu tô com ela no shopping, a minha cunhada no shopping, tem gente que, mano, olha estranho. A minha irmã é uma pessoa foda. Eu tenho um exemplo dentro de casa de um ser humano incrível que fez uma parte fundamental na minha educação, que me ajudou a ser o ser humano que eu sou, e eu começo a me emocionar quando eu penso nisso, tá? Vou até beber uma água. Então assim, é uma puta pessoa foda que serve de um exemplo pra mim. Que pra mim, eu tô falando assim, desde muito mais novo, tá? Que pra mim é inconcebível a ideia de que esse detalhe dela gostar de alguém que tem o mesmo sexo biológico que ela, seria um motivo pra ela ser um ser humano inferior, ou pior, ou pecador, ou o que for. Minha irmã é muito mais foda que uma galera que eu já conheci por aí. Uma galera, irmão. Uma galera. Minha irmã nunca deixou nenhum, tipo assim, viu um problema foda na vida dela, que o bagulho baqueava, ela segurava no peito e falava, eu vou aguentar essa porra, eu vou fazer e eu vou resolver. E sempre resolveu. Nunca deixou faltar nada em casa, nunca deixou faltar nada pra família. Guerreira pra caralho, batalhadora, foda, inteligentíssima. E é lésbica. Ou bi também, porque se daqui 3 anos ela descobrir um cara que ela se apaixonou e foda-se. Para de rótulo, mano. Para de rótulo, não muda. Na minha concepção, desculpa, gente. Justamente indo pro oposto do preconceito. É muito nome e categoria pra gostar de pinto ou buceta ou cu, mano. As pessoas só devem falar, mano, e aí, eu gosto daquele ali, ó. Gosto daquela lá. Tá bom, vai lá, mano. Pô, você também gosta de mim? Ah, não. Pô, desculpa, foi mal. Perdão, continua seu rolê. Saiba ouvir um não. Pô, você curtiu aqui, vamos fazer um... Pô, vamos, então bora, da hora, tá ligado? E assim, eu digo isso porque, de novo, eu entendo. Quando você tem um nome, você cria uma questão de representatividade. Você entende que você pertence a um grupo. Nós, que fumamos narguilé, somos narguilheiros. Então quando você vê um narguilheiro, você se identifica. Você fala, porra, aquele cara tá fumando um narguilé, eu também fumo, a gente tem um bagulho em comum. Pode ser que a gente vire brother, vou lá trocar uma ideia. Um exemplo, essa questão do pertencimento. Porque tem uma categoria pra esse tipo de pessoas, é um grupo. Então quando você pensa no L... é uma categoria, de repente. É um subgrupo. Apesar de entender isso, eu acho que a discussão seria muito mais simples se a gente não separasse por categorias. Só que aí tem um outro ponto também. Quando a gente fala sobre entender um pouco mais. Se você começar a entender o que foi a escravidão, entendeu? O contexto histórico da escravidão, da abolição da escravatura, como foi, é bizarro. E o pior de tudo, que se você olhar para o descobrimento do Brasil em 1500 para agora, 2020, e puxar na época da abolição da escravatura, 70% do período da história do Brasil, o preto foi escravo. Tipo, imagina o seguinte, você vai viver até os seus 100 anos de vida. De quando você nasceu até os 70 anos, havia uma mesma condição. É 70% do tempo da história do Brasil, 70% do tempo da história do Brasil teve escravidão. E aí você fala, porra, como que acabou isso daí, né? Não, a princesa Isabel, porra, super gente fina, humana pra caralho, falou, não, eu vou fazer um negócio pela essa rapaziada aí, eu gosto da galera, e a gente vai fazer um bagulho maneiro, então eu vou acabar com isso daí. Senta lá, Cláudia. Todos os países da América do Sul já tinham abolido, o Brasil tava atrasadaço nesse bagulho, já tinha umas pressão de fora, tipo, e aí, irmão, você precisa, né? Já teve país que já fez aí há 40 anos, irmão, por que vocês ainda estão nessa? A gente tá sendo pressionado, né? Tamo. Então tá, o que a gente faz? Porra, se nesse papel aqui tá todo mundo livre, e aí foda-se. Aí o que vai acontecer? Aí cada um que se vire. Não teve nenhum plano de estruturação, de inserção ao negro na sociedade, de miscigenação racial. Não, mano, sempre foi segregado o bagulho. Aí o que acontece? Porra, eu não tenho dinheiro pra morar na região central, que é onde tá se desenvolvendo, onde tem as empresas. Não vou me dar emprego, porque eu sou negro. Assim, quando eu digo não me dão emprego, eu digo um bom emprego. Você vai ser realmente mão de obra aí do resto da base da pirâmide. E essa pessoa vai para as áreas mais periféricas e monta um barraco. E aí mais pessoas vão para lá e aí começa a surgir as favelas. É basicamente assim a construção da história do país. Então, por exemplo, quando a gente discute hoje cotas raciais, coisa que eu já fui contra as cotas raciais, hoje eu não sou mais, eu pensava assim, eu falei, porra, mas eu tenho o mesmo cérebro que um negro tem. Eu sou branco, ele é negro, mas a gente tem o mesmo cérebro, a gente tem a mesma capacidade de aprender. É verdade. Só que se você olha para a pirâmide social do Brasil,
você vai ver que à medida que ela vai ficando mais para cima, mais rica, ela vai clareando. 98% das pessoas ricas são brancas e que 77% das pessoas pobres são negras. Tá errado. É só você olhar 2 gráficos e pensar 3 segundos que você consegue chegar nessa conclusão de que o bagulho não tá equilibrado. E no momento onde você coloca uma cota racial, você fala, poxa, eu vou separar 20% aqui das vagas exclusivamente para pessoas negras. Exclusivamente, 20%, 30%, 50% que seja. E aí, esse moleque, ele consegue entrar numa faculdade. Talvez com uma nota de corte um pouquinho menor do que o restante da galera. Mas a mãe dele não tinha condição de bancar uma escola, uma faculdade da hora pro cara, tá ligado? Mas ele conseguiu uma vaga, mano. Esse cara tem um apoio, ele consegue focar nos estudos, ele consegue se formar na faculdade, ele consegue um trampo. E aí esse cara, que a família dele não tinha nenhuma perspectiva, começa sozinho a ganhar mais renda do que o conjunto da família dele. Logo, quando ele tiver um filho e ele for suceder a próxima geração, o filho dele vai estar crescendo numa área menos violenta, vai ter acesso a uma escola melhor, vai ter mais oportunidades ao longo da vida e vai começar a entrar no nosso famoso sistema da meritocracia. A meritocracia vai funcionar se eu e você estiver na mesma linha de partida e correr junto para a linha de chegada. Quem chegar primeiro é mérito. Isso é uma coisa. Agora, imagina eu correr 50 metros rasos enquanto tem alguém correndo 200 metros com barreiras carregando o peso nas costas. E assim, de novo, não é a minha realidade, mas eu conheço várias pessoas nessas realidades e vocês com certeza também conhecem. Eu fico até descabelado falando porque, mano, o bagulho é louco, tá ligado? Então, assim, eu entendo que as cotas talvez, né, possa ter pontos e argumentos para questionar e tudo mais, mas então me traz uma outra alternativa melhor e mais interessante para a gente deixar a sociedade mais equilibrada nesse aspecto até 2050. Se você não tiver, então vai continuar sendo isso, tá ligado? Se você descobrir uma forma da gente deixar o país menos desigual racialmente e financeiramente falando, show! Vamos tentar fazer, vamos tentar implementar. Eu tava num evento de arguile, em algum momento foi comentado sobre essa questão de racismo e um amigo meu falou, mano, eu não acho mais que o Brasil é tão racista quanto era antes, tá ligado? Tipo, eu não vejo mais o preconceito tão escancarado assim. Tipo, ele vendo alguém sofrendo preconceito nitidamente. Aí eu falei pro brother, eu falei, irmão, eu entendo o que você fala, mas olha ao seu redor, olha a cor das pessoas que estão aqui e o que cada uma delas estão fazendo. E aí você via que a maioria das pessoas com tom de pele mais claro eram os donos dos estandes, e que a maioria das pessoas de tom de pele mais escuro eram os funcionários da parte de segurança, de limpeza e de serviço, de servir alguma coisa pro público. É o que eu acabei de falar 10 minutos atrás, era só olhar em volta. E quando eu falei isso, a gente tava numa roda de umas 5 pessoas, todo mundo olhou ao redor assim, ó. Sabe quando dá aquele silêncio, todo mundo começa a olhar, ver, pensar, processar, o cérebro vai fazendo as contas e vai entendendo e fala, caralho, é verdade. Então, assim, tem coisas que se você não para pra prestar atenção, realmente vai no natural. Você fala, não, mas eu nem vejo mais isso acontecer. É porque você não tá olhando como deveria. Um bagulho que eu vi muito foda, eu vi uma foto da equipe do Jornal Globo, ou de alguma das edições dos jornais que a Rede Globo tem. E assim, tinha a Maju Coutinho, que é negra, e tinha, mano, todo o resto da galera e da equipe, todo mundo branco, mano. Aí você fala, será que a Globo é racista ou será que eles contrataram mão de obra qualificada? Vamos pensar na segunda hipótese, tá? Não vamos acusar ninguém de racismo aqui. Vamos pensar então, eles contrataram mão de obra qualificada. Por que tem tanto mais branco que é mão de obra qualificada do que negro? E como que você pode fazer então para você ter mais negros qualificados e você qualificar mais pessoas da área periférica, mais pessoas de áreas pobres? Você fala, porra, mas o branco que é da periferia também se fode. É, irmão, mas eu não sei o que é sofrer racismo. Ligado? Não consigo imaginar o que deva ser. A sensação. O preconceito, ele tá na cabeça das pessoas, de algumas delas, mas ele também tá enraizado em tudo ao nosso redor, mano. Eu acho que essa questão da evolução e da aceitação cada vez maior, ela é uma tendência porque, assim, desde que mundo é mundo, a evolução tá aí.
Então, se você não tá evoluindo, você tá contra todas as tendências do universo. Ponto. Mas o motivo pelo qual eu acho que o conservadorismo não faz o menor sentido, porque nada se conserva, tudo se transforma. Se olhar o mundo 5 anos atrás não é o mesmo, se você olhar 15 anos atrás não é o mesmo, se olhar ontem já não é a mesma coisa. Porque hoje já tem uma notícia, já mudou, já adaptou, já evoluiu e a vida segue assim. E aí você olhar pro mundo de 2020, onde eu posso estar aqui. Pronto, eu pedi um carro que vai vir me buscar aqui e me levar pro aeroporto. Tanta coisa já mudou. Antigamente vocês mandavam carta, mano. Tinha que ir na porra do correio, comprar selo, pagar a porra do despacho da carta pra levar uma semana pra chegar, pra uma pessoa pegar, olhar, escrever. Hoje você pega, aperta um botão, fala meu querido, tudo bom? E a pessoa escuta a sua outra voz em tempo real. Então assim, evolui, mano. Tudo evoluiu, tudo. Como você vai ficar aí preso numa ideia de um imbecil burocrata de 1712? Aí o pessoal também me fala, desculpa pessoal, eu sei que bater em religião é foda, mas não me venha com argumento bíblico pra defender a homofobia, mano. Não me venha. Se você já cortou o cabelo uma vez na vida, então você já pode rasgar tudo que tá escrito na Bíblia. Tá bom, falar desse jeito assim pode parecer meio, tipo, muito exagerado, tá? Mas o que eu quero dizer é, o bagulho foi escrito e aprovado e publicado 1700 anos atrás, mano. A realidade era completamente diferente. Muita coisa mudou de lá pra cá. Então você ficar se apegando a esse bagulho e principalmente sua parte que te convém pra justificar um preconceito infundado, ou seja, sem fundamento, eu não vou passar pano nunca, mano. Não vou. Ah, porque tá escrito na Bíblia. Leia você na sua casa e caso você ache errado, não faça. Ah, eu acho que ser gay é um absurdo. Não seja. E olha que é foda. Você acha que você escolhe também isso? Você não escolhe, velho. Por que você se apaixona? Você não explica, mano. Ah, é o sorriso dela. Ah, o cheiro do cabelo dela, a forma como ela me olha, aquela risada que a gente deu junto. É o conjunto da porra toda, mano. Não tem um motivo. Seu cérebro só vai interpretar aquela pessoa e jogar um bagulho em você, tipo, pá, caralho, essa pessoa é foda, fica perto dela. E você quer abraçar, você quer beijar, você sente saudade, você sofre de estar longe. Você não escolhe, mano. Porra, se você escolhesse gostar de alguém, você escolhia parar de sofrer pela sua ex, que se pá nem prestava, tá ligado? Cagou no pau com você, fez uma pá de merda e você... Ué, escolhe não gostar dela também, não é uma opção? Não é fácil assim? Você acha que é simples tomar uma decisão desse jeito? Então assim, é isso, mano. Dá pra continuar falando. Acho que quanto mais a gente falar, mais murro em ponta de faca a gente vai dar. E, de novo, pra mim é inconcebível. Então acho que a grande moral desse... Será que tem uma moral isso aqui? Quando você se omite, você permite. Então você vê um caso de racismo, você vê um caso de homofobia. Se você se omite, você permite que isso aconteça. Você dá espaço e você abre espaço para que um arrombado seja racista, por exemplo. Porque ele fala, não, tá tudo bem, ninguém vai fazer nada, você vai fazer o quê? Não, ninguém vai fazer nada, então eu posso ser e ponto e acabou. Não, irmão, começa a meter o louco pra você ver. O tolerante não deve tolerar os intolerantes, senão a intolerância se sobressairá aos tolerantes. Não permita que isso aconteça, porque o bagulho começa a virar um caminho sem volta. Você imagina se a primeira vez que alguém ouviu um discurso nazista, o cara fala assim, você tá louco, mano? O que o judeu tem a ver com isso? Talvez o Holocausto não tivesse acontecido, tá ligado? E não foi um bagulho que começou do dia pra noite, não. Começou todo um discurso ali na década de 30, no pós-Primeira Guerra, e a Alemanha na merda, e o Hitler aproveitando o contexto e personificando um inimigo, falando, não, ele é o inimigo e não sei o que. A galera, tipo, vamos aí, ninguém foi brecar. E olha a merda que deu depois. Então, assim, toda vez que você abre espaço pra intolerância, vai vir um filho da puta que acha que pode sobressair ao bagulho e dominar e fazer várias atrocidades que a gente já viu na Terra, em tudo quanto é país e continente, em várias épocas e períodos diferentes. É só olhar a porra da história, porque o mundo é cíclico. Só olhar. É só olhar. Ah, Du, é mentira que o mundo é cíclico. Eu, no ano passado, falei pra minha esposa, amor, a gente tá muito próximo de uma pandemia e muito próximo de uma recessão econômica junto disso. Ela falou, nossa, amor, mas como você sabe disso? Eu falei pra ela, bom, amor, porque nos últimos séculos, a cada 100 anos em média, a gente tem uma pandemia que afeta drasticamente a humanidade.
E, poxa, tá fazendo um século que não tem a pandemia, logo, se sempre teve em intervalos, quanto mais tempo nós estamos sem ter, mais perto estamos de ter o próximo. Desde 1929 existem crises econômicas, foi a Grande Depressão, né? 29 foi o ano da Grande Depressão. E de lá pra cá tiveram várias outras. E eu lembro que quando foi em 2014 eu li uma matéria sobre isso falando sobre Bullseye, o olho do touro, que diz justamente sobre o ciclo médio das crises econômicas, e que na época elas tinham um ciclo médio de 53 a 54 meses, e que a gente tava chegando perto dessa média e ultrapassando essa média. Aí o bagulho tava indo e a gente tava já no maior período sem uma recessão econômica internacional, batendo recorde de período sem recessão internacional. Quanto mais tempo estamos sem crise, mais perto estamos da próxima. Então assim, essas paradas são cíclicas. Só que tem coisa que a gente já viu acontecer e já dá pra prever a merda que vai dar. Ninguém tava prevendo necessariamente a Covid. Talvez uma meia dúzia no mundo, mas... Você entende o ponto? Então assim, ninguém tava tipo, vai vir uma Covid agora em fevereiro especificamente, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, não, vai ter uma pandemia em breve, vai ter uma crise econômica em breve. Assim como vai ter uma outra crise econômica provavelmente entre 2024 e 2029. Por quê? Porque é estatístico. Alguns países não vão se recuperar da crise da Covid e aí, mano, isso vai refletir daqui 4 anos no balanço comercial da taxa de exportação de um país da casa do caralho que vai afetar num outro que bluf, aí começa a desmoronar. Então assim, vai acontecer por quê? Porque já faz um século que isso acontece periodicamente. Tem coisas que são cíclicas, porque são intrínsecas do comportamento e do perfil humano e econômico e social e etc, etc. Mas dentro de todos esses padrões existe uma evolução. Então assim, corta o padrão que tá errado, mano. Se tem a gente, a nossa geração tem a chance de interromper muita coisa. A gente tem que parar com essa ideia de que o menino não pode brincar com aquela coisa porque aquilo é de menina. Não, mano, aquilo é um brinquedo para crianças. E a criança tem que se divertir e brincar com o que ela quiser brincar. É um bagulho besta, tá ligado? Você tem que incentivar a criança a ser livre e a ser feliz, mano. Ah, menino não pode chorar. Pode sim. Eu já chorei nos vídeos aqui pra milhares de pessoas. Não tô falando milhões não, mas porra, você chorar num bagulho que você sabe que 4 ou 5 mil pessoas vão ver, tá ligado? O que tem? Eu choro mesmo, eu tenho emoção, caralho. Às vezes eu me exalto com esses bagulho porque não me desce, não entra na cabeça. Bom, é isso pessoal. Se você veio aqui até agora, coloca aí ó, hashtag tampa, que tampa. Cuidado, a gente tá falando disso agora. Eu acho que a gente tem a oportunidade agora de encerrar coisas que vêm acontecendo há muito tempo e que se a gente não encerrar, a gente perpetua para a próxima geração, porque os nossos filhos vão aprender com a gente assim como a gente aprendeu com os nossos pais. E, mano, se você olha para um bagulho que você acha errado, não interessa quem seja, bate de frente. Tá errado. Você não pode diminuir alguém por isso, você não pode menosprezar alguém por isso. E ponto e acabou. Ah, mais, a menos, azinho, azão, não quero saber, não discuto. Não existe. Não existe, não existe. É isso, espero que vocês tenham gostado da nossa resenha. Se gostou, deixa um joinha. Se não gostou, tudo bem, né? Faz parte, a vida tem dessas. E bom, daqui 2 sábados a gente vai ter mais um videozinho especial. Se você quiser comentar aqui alguma sugestão de vídeo, pode ser que eu goste bastante. Mas tem que ser um negócio que a gente possa desenvolver uma linha de raciocínio e abordar de uma forma abrangente, assim e tal. Acho legal a gente tentar pegar algumas coisas. E, mano, se você já sofreu algum tipo de preconceito, qualquer um que seja, qualquer tipo de preconceito que seja, mano, eu sofri preconceito por causa da vitiligo que eu tenho, por causa de uma verruga, eu sei que é verruga, mas uma birruguinha que eu tinha no nariz, por causa de... Não interessa, comenta aí, comenta. Porque, mano, isso mostra como as pessoas às vezes estão frustradas e projetam essas frustrações nas outras pessoas, querendo diminuir as outras pessoas para que elas se sintam superiores, quando elas estão fazendo nada para se elevarem e sim para diminuírem o outro. Eu tô aqui embaixo, mano. O que eu posso fazer para ser melhor que você? Ah, eu vou rebaixar você, porque agora eu tô em cima de você. Mas eu ainda tô embaixo, mano. As pessoas não pensam em elas subirem, elas pensam em diminuir o outro para que elas estejam em cima. Eu acho que essa é a charada da parada. E você não tá em cima de porra nenhuma. Você é só um pedaço de carne com consciência, se é que você tem consciência caso você seja um preconceituoso, que respira e vive por aí, que daqui a pouco vai morrer, talvez vão cremar você, talvez vão te enterrar, os vermes vão te comer e o ciclo que segue. O que você vai fazer nesse meio tempo? Ser um arrombado com os outros?
Ou vai tentar fazer do mundo um lugar um pouco melhor, um pouco mais justo, um pouco mais igual e um mundo que caiba a todos os mundos? Depende de você, mano. E de uma galera. Mas eu não tô falando com essa galera, eu tô falando com você. Daí depois você fala com uma outra pessoa, que vai tentar falar com uma outra pessoa. E quem sabe daqui a alguns anos a gente não consiga ter um resultado melhor em relação a tudo, tá ligado? Porque a gente não vai mudar o mundo pra semana que vem. A mudança corre de década em década, de dia em dia, mas a gente só consegue ver de fato depois de algum tempo. Olhar pra trás, entender o que começou, como que decorreu, como que foi o fechamento e os impactos que isso causaram. Antes de ter uma análise dessa é difícil falar o que vai acontecer. Mas a gente tá no meio do processo e cabe a gente fazer o nosso papel, tá ligado?